Amigo, já ouviu falar de nutrição vegetal? Dá resultado? Ora, no meu caso, não só deu resultado, como foi a solução da lavoura. Sério? Primeiro, usei só Fulan da Satis e deu 9% mais soja por hectare. E quando usei Sturge e Fulan, 29% mais soja. Ah, então me passa essa fórmula secreta aí. Não é fórmula, é Satis. A conversa que você acabou de ouvir foi baseada em resultados reais. Com Satis, você produz além da conta. Acesse satis.ind.br. Satis é nutrição vegetal que transforma. Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster e produtora de conteúdo agro. Hoje nós vamos falar da cigarrinha no milho e entender o que pode ser feito para aumentar a eficácia no combate a essa praga. O crescimento exponencial da presença da cigarrinha do milho é motivo de preocupação entre os produtores rurais brasileiros. Isso porque a praga pode provocar muitas perdas nas lavouras. Especialistas da Satis vão indicar hoje pontos importantes para o manejo completo na lavoura. Hoje com a gente de volta aqui ao podcast Agrotalk, a Edil Nassib Lawar, gerente de P&D Satis, conhecido como KID, e a Tainara Garcia, agrônoma formada pela Universidade Federal de Goiás, mestre em agronomia, atua como RTV Júnior da Satis na região centro-norte do estado de Goiás. Tem experiência nas culturas de soja, milho, feijão e também fala um pouco aí da nutrição, da fisiologia e do controle biológico e completa esse time de hoje nesse bate-papo aqui do podcast Agrotalk. Bem, Kid, seja bem-vindo de volta aqui ao podcast Agrotalk. É sempre bom ter você de novo aqui conosco, trazendo aí conhecimento. Olá, Ângela, muito obrigado pelo convite, né? Mais uma vez aqui no seu programa, esse programa muito bacana, né? Olá, Tainara, minha colega de trabalho, né? Olá, Tainara, seja bem-vinda também aqui pela primeira vez ao Agrotalk. Obrigada, Ângela. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir com vocês com um pouco do conhecimento aqui da região. Bacana. Gente, olha, muito legal ter vocês aqui com a gente. Semana retrasada, eu estava conversando com alguns produtores rurais do interior de São Paulo e eles já estavam aí preocupados com a questão da cigarrinha do milho, porque ano passado eles já tiveram muitos problemas na lavoura, porque identificaram, né, a praga. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje, eu até queria trazer o Kid aqui para começar a falar para nós a respeito da cigarrinha, né, Kid? Porque a gente observa que essa doença ela é bastante comum dentro das lavouras brasileiras. Como que essa doença aparece? Como que o produtor rural começa a identificar as mudanças ali dentro da lavoura com o aparecimento da cigarrinha do milho? Bacana demais, Ângela. Olá a todos os produtores e produtoras, né, do país. É um problema que a gente está enfrentando já há algum tempo, tá? Em algumas regiões em específica, a gente já teve isso alguns anos atrás, né? Teve a incidência da praga alguns anos atrás, e essa praga tem, né, um agravante por ser vetor, né, de doenças, né? Principalmente as doenças que provocam redução de crescimento da planta e automaticamente provocam perdas significativas, tá? A amplitude da praga tem crescido muito nos últimos tempos. Então, praticamente hoje, todas as regiões produtoras do país têm a possibilidade da ocorrência da praga. Não quer dizer que toda a cigarrinha possa estar contaminada com as doenças que ela transmite. Mas praticamente todas as regiões do país hoje vai ter a incidência da praga. Por quê? Porque nós não estamos quebrando o ciclo da praga. Ou seja, devido aos plantios safra, os plantios de segunda época, que a gente chama de safrinha, os campos de sementes, que são feitos normalmente no inverno, que seria a terceira safra, isso faz com que o ciclo da praga não seja eliminado. Então, praticamente todas as regiões do país vão ter a incidência da praga. E aí que começa
a necessidade dos monitoramentos. Então, mesmo nas regiões onde a incidência ainda é pequena, o produtor precisa, desde a emergência do milho, começar primeiro a saber identificar a cigarrinha e tomar as medidas necessárias no manejo delas. Por quê? A nível de campo, nós não conseguimos identificar se aquela cigarrinha tem a doença no seu metabolismo, no seu organismo, ou não. Não se consegue. No laboratório, sim. Tem algumas metodologias no laboratório que se consegue, mas no campo, não. Então, hoje, a presença da cigarrinha, a presença já é motivo de nós adotarmos uma medida de manejo dela, presença dela. Então, o produtor tem que ficar atento a isso. Primeiro, se não sabe identificar a cigarrinha, tem que começar, né, com seus assistentes, com o pessoal que presta apoio a esses produtores, ensiná-los a observar a cigarrinha. E o mais importante, não deixar passar plantas de milho de uma safra para outra, que a gente chama de tiguera, que a gente chama de plantas voluntárias ou planta guache. Né? Cada região tem um nome, né? Ou seja, plantas daninhas, plantas de milho que sobraram de restos de espiga que ficou na área. Então, sempre a gente fala, tenta fazer a colheita o mais bem feita possível. A gente sabe no campo, na prática, que cai muito grão, cai muita espiga. Planta que caiu por causa do problema anterior, que não conseguiu ser recolhida na colheita, né? Então o produtor tem que ficar atento a isso. Quer completar, Tainara? Eu ia falar que antes da Tainara completar, eu ia falar o seguinte, então, Kid, porque assim, a gente observa que a presença desse inseto, então, ele acontece principalmente na fase mais nova da planta, que a gente pode chamar de estágio vegetativo, provocando a infecção do milho, mas esses sintomas, eles são observados apenas lá na fase reprodutiva da planta, é isso mesmo? Não, Ângela, não é assim, propriamente dito, não é assim tão espaçado. Assim. A praga, ela pode estar na cultura desde a sua fase inicial, certo? Entendi. O detalhe da manifestação da doença, que às vezes confunde o produtor, né? A manifestação da doença pode acontecer até em algumas situações, se é uma planta bem nutrida, um ambiente já construído, né? Ou seja, a planta tem uma performance de mais robustez, às vezes pode acontecer o sintoma 4 semanas depois, que já começa a chegar, né, mais próximo, ou seja, a planta já mais avançada no seu ciclo. E quando acontece uma infecção mais tardia, antes da fase reprodutiva, às vezes a expressão do sintoma acontece depois da fase reprodutiva. Mas a fase mais susceptível da planta de milho são nos seus primeiros dias de ciclo pós-emergência. A fase mais sensível, ou mais susceptível, né? A gente usa esse termo, né? Susceptível. A fase mais susceptível da planta de milho são nas primeiras semanas de ciclo. Né? Muito importante isso que você falou, porque assim, o produtor rural agora fica atento a essa observação que você trouxe aqui para nós, e eu imagino que quando a Tainara está no campo e ela está visitando algumas lavouras, alguns produtores rurais, há muitas dúvidas desses produtores rurais com relação a essa fase, não é verdade, Tainara? Exatamente, é importante ressaltar que quanto mais cedo a infecção da cigarrinha na planta de milho, maior a severidade, né, maior o que ela vai influenciar na baixa produtividade dessas plantas. Então, quando infectada ali no estágio vegetativo mais cedo, ali emergiu, já tem a presença da cigarrinha, provavelmente pode ocorrer essa infecção, pode provocar perda de 70% a 100% nessas áreas. Então, tem que ficar de olho, sim. Identificou a presença da cigarrinha ali, já entra com um manejo preventivo, se não curativo, né, Kit? Porque provavelmente ali já vai ter tido uma infecção. Então, para diminuir essa infecção de uma planta para outra, porque se a cigarrinha vai numa planta infectada, ela pode transmitir isso para uma planta sadia. Então, tem que ter esse monitoramento. E identificou a presença, já entra com o manejo para poder diminuir essa população. E é importante também, como o Kid disse, de eliminar essas plantas de milho de uma safra para outra, porque a cigarrinha, ela completa o seu ciclo em plantas de milho. Não que ela não vá sobreviver em outras, mas é na planta de milho que ela completa ali o seu ciclo reprodutivo, aumentando a sua população ali naquela área.
Sim. Esse plantio de mais de uma safra tem que ser bem direcionado dentro do campo, já para começar a pensar em evitar o aparecimento dessa praga. Mas eu sei que o clima tem um pouco de relação com isso também, porque essa praga ela ocorre em regiões com temperaturas mais elevadas. Como que se estabelece, então, essa questão aí do clima com essa praga? Então, o clima é uma coisa que a gente não tem controle, né? Uhum. Então, você vai ter o plantio do milho ali numa época em que as temperaturas vão estar mais elevadas, de 27 a 30 graus, que é o que ocorre em praticamente todo o país, né? O que o produtor tem que fazer é já entrar com um manejo para prevenir, para diminuir a população dessa praga, porque ela vai estar ali. Infelizmente, a cigarrinha, como eu escutei recentemente em um congresso que eu participei, a gente tem que aprender a conviver com ela ali. Ela sempre vai estar presente. O que a gente tem que fazer é tentar diminuir essa população, quebrar o ciclo, tomar de decisão no manejo, que coloque um cultivo, mas que não, como diz, não dê oportunidade de plantas em diferentes estágios reprodutivos para ela ter mais população, completar o seu ciclo ali em vários estágios, né? Então, ter a praga, a gente vai ter sempre. Então, a gente tem que ter medidas de manejo que vai diminuir essa população e diminuir a severidade dela nas áreas de cultivo. Sim. Ô, Tainara, a cigarrinha, ela transmite 3 doenças, né? O enfesamento pálido, o enfesamento vermelho e também um vírus, é isso? Isso, ela é transmissora de um vetor de um vírus, né, que transmite a doença raiado fino. E cada um deles possui um sintoma característico, é isso? Sim, Ângela, cada patógeno, né? Vamos Uhum. colocar assim, como um patógeno, né? Vai ter um sintoma característico. Todos eles causam um sintoma comum, que é o enfesamento da planta. O que é isso? Redução do seu porte, certo? Encurtamento Sim. dos seus nós ou internós, né? Ou internódios, como alguns produtores gostam de falar. Então a planta fica com porte mais reduzido, perde a sua capacidade de desenvolvimento foliar, né? E automaticamente tem os outros sintomas que vão afetar drasticamente a sua produção, como a Tainara falou, né? Nós temos casos de 100% de perda, 100%. Né? Então, por isso que é uma doença que precisa ser cuidada com muito detalhe, né? Precisa ser cuidada com muita seriedade, né? No campo. Sim. Ô, Tainara, fala um pouco para mim, porque assim, o produtor rural, quando está lá no campo, e você acompanha também nessas visitas, ele precisa evitar um semeio de milho próximo a essas áreas com incidência da praga, né? O que ele precisa fazer? Ele precisa sincronizar esse plantio do milho? Isso, sincronizar o plantio. Como diz, começar o plantio e tentar o máximo possível terminar todas as áreas sequência uma a outra. Não ter aquele intervalo, comecei um plantio aqui, 10 dias depois vou plantar uma outra área, 20 dias, porque aí você vai proporcionar para a planta ou para a praga plantas em vários estágios reprodutivos. Então, várias fases iniciais ali. Então, ele pode infectar uma área aqui, vai para uma outra área que está mais nova, infecta também, e isso vai influenciar ali na severidade, né, na baixa produtividade. Então, ter uma sincronia, ter um plantio mais, como diz, daquele produtor de áreas, plantio próximo um ao outro, para não ter esse intervalo, não ter plantas muito diferentes no seu estágio reprodutivo, de desenvolvimento, e isso vai influenciar em diminuir essa população também. Não vai favorecer, né, um ambiente para essa praga se reproduzir. E uma vez identificado essa doença no campo, né? O produtor viu lá, a cigarrinha já está presente na lavoura dele, ele precisa fazer algum tipo de combate, algum tipo de aplicação ali para poder, como vocês disseram aqui para a gente, combater a cigarrinha. O que ele precisa fazer quando ele identifica essa doença na lavoura? Pode falar, Kitty. Quer começar? Não, eu vou dar um exemplo daqui dessa safra, aqui na região do estado de Goiás, que a gente viu muito no campo. O controle químico sozinho, que é o que
a maioria das áreas faz, né, os produtores fazem só o controle químico com inseticida, infelizmente ele já não consegue mais ter uma eficiência na redução dessa população, dessa praga. Não é mais, não consegue dar, como diz, dar um prazo ali para poder ter uma planta mais, conseguir desenvolver. E o que a gente notou? O controle químico sozinho não vai, então tem que adotar alternativas de manejo existentes aí no mercado que possibilita essa eficiência nesse controle. Então, aqui, o que a gente fez? A gente adotou o controle biológico associado com o controle químico, né? Um ajudando o outro, nenhum sozinho, sem o outro não, os dois juntos, e aí a gente viu uma redução no número de aplicações, né, na entrada da lavoura, e também uma redução na população da praga, que aqui na região, por exemplo, e em todos, a gente utiliza fungos, né, Balvério, Metarris, por exemplo, que eles têm uma ação em cima dessa praga. E uma vantagem que eles são produtos, são alternativas, que a forma de ação dele, de infecção, ela é prática, porque é por contato. Então, a praga não precisa ingerir, né, sugar ali a planta para poder ser infectada, Sim. não. Então, isso facilita muito nesse controle, né, nesse manejo da praga ali na área. Então, associar o que veio resolvendo aqui, que minimizou muito as perdas. Talvez as áreas mais novas, aí já a perda foi mais significativa, mas nas outras áreas em que adotou esse manejo, reduziu bastante. E, Kid, como que a Sates agora está ajudando o produtor rural nesse controle da cigarrinha? Eu sei que vocês sempre estão antenados a inovações, trazendo tecnologia para poder proporcionar ao produtor soluções que possam ajudar nisso que a Tainara falou, né? Num controle mais ativo, juntando aí o biológico com os produtos já existentes. O que vocês trazem agora de solução nova para esse produtor rural? Bom, Ângela, eu vou fazer só uma retrospectiva de tudo que a gente conversou aqui, né? E o que a gente faz como princípios básicos para o produtor, certo? Nenhuma ferramenta que ele vá adotar sozinha vai resolver, nenhuma, né? Então, nós falamos aqui sobre temperaturas, ou seja, se eu planto um milho numa época onde a temperatura está mais alta, o ciclo da praga ele é mais curto. O ciclo da praga, que às vezes normalmente ia ser de 45 dias, ele possa ser de 3 semanas e meia. Então, nós temos mais população. Segundo, nós falamos sobre a eliminação de plantas que possam ser hospedeiras da praga. Então, isso é outra ferramenta importantíssima para o produtor. A Tainara frisou muito o plantio mais concentrado, porque muitas vezes a gente vê, poxa, às vezes tem um milho do vizinho já lá na fase reprodutiva, eu plantei o meu ao lado, na cerca ao lado, ou no carreador ao lado. Quer dizer, tudo certo para dar errado. Né? E o vento pode disseminar, né? Pode levar a praga para o vizinho. Mas é longas distâncias, enormes distâncias que o produtor tem que entender. Que às vezes ele fala, não, eu estou plantando aqui a 500 metros da área do meu vizinho. Rapaz, eu estou falando em quilômetros que a praga vai, né, se deslocando pelas correntes de vento. Então, são quilômetros de distância. Então, precisa cuidar disso. Né? As outras plantas daninhas ou plantas que tem no ambiente que hospedam a praga. Não que a praga se multiplica nela, como a Tainara frisou bem. Ela vai se multiplicar mais na planta de milho, mas ela pode servir como abrigo nessas plantas, né? Então, são coisas. O tratamento de semente, importantíssimo para o produtor, porque ele muitas vezes está comprando milho que já veio tratado industrialmente. Ele precisa reforçar esse tratamento. E existe uma enormidade de produtos no mercado, aí a assistência técnica dele vai estar, né, utilizando ou indicando o produto mais apropriado para aquela situação, para aquela região, né, para a particularidade daquela região. Ele precisa reforçar o tratamento de semente. O tratamento industrial sozinho não dá. E depois cuidar de uma coisa, Ângela, que eu vejo, né, a Tainara também vê muito no campo. O produtor, quando começa a plantar o milho, e às vezes a área é muito grande, ele esquece que já tem algumas plantas nascendo. E só está focado no plantio. Tem que acabar o plantio, e esquece de proporcionar uma equipe
ou indicar uma equipe, separar uma equipe para monitorar essas plantas que já estão nascendo. Sim. Quando ele acaba o plantio, que vai querer monitorar e tomar alguma ação naquelas plantas que já nasceram, às vezes, há 2 semanas atrás, já não dá mais para frear o problema, tá? Então, assim, essa é uma doença que não pode ser num apaga-fogo. É uma doença que a gente tem que trabalhar fase a fase, cuidando de cada detalhe, para que a gente possa conviver, como a Tainara falou, de forma mais harmônica com o problema, para que a gente tenha menos dano. Depois disso, sim, temos algumas coisas que a gente tem desenvolvido? Tem, várias empresas têm. Então, nós temos, né, uma linha biológica que pode associar aos inseticidas para a gente ganhar um pouco mais de residual. E para isso, começa a ter os cuidados. Eu vou introduzir um produto biológico na minha aplicação. Espera aí, como é que estão as condições climáticas? Elas estão favoráveis à sobrevivência do agente biológico? Tá. Quais os produtos que eu não posso misturar nessa calda de pulverização? Então, isso é muito importante o produtor entender. Não é qualquer produto que pode ser feito junto com agente biológico, né? Então, a gente tem que fazer isso. Qual o intervalo entre o produto biológico que eu usei e o produto que reduz a eficiência do produto biológico que eu acabei de usar? Qual o intervalo para eu fazer a aplicação ou a próxima aplicação desse outro produto, que às vezes vai atrapalhar toda a performance do produto biológico adotado? Qual os melhores horários? Porque tem regiões que está chegando, Ângela, 6 revoadas da praga na área no dia. Nossa. Então, qual o momento que eu vou fazer esse manejo? Eu vou fazer esse momento à noite, onde tem, né, provavelmente quase nenhuma revoada mais chegando na área, ou seja, eu vou pegar uma população maior da praga. Sim, a temperatura também está menor. Temperatura mais amena vai favorecer o agente biológico. E nós temos também uma formulação que vai estimular o fortalecimento da planta contra as doenças transmitidas pela cigarrinha. Tanto na parte do fitoplasma e espiroplasma, enfesamento vermelho, enfesamento pálido, quanto ao vírus do raiado fino. Então, a gente tem formulações que melhoram o metabolismo da planta, fortalecendo essa planta contra o problema que foi transmitido para ela. Aí a gente precisa também fazer dentro de uma sequência que existe a particularidade também de cada região. Então, tem região que a gente começa com 5 dias depois de emergir do milho, né, e termina isso, esse tratamento, essa proteção, esse fortalecimento dessa planta até próximo ao pendoamento. Então, cada região tem sua particularidade. Mas nos dedicamos muito a isso. E outro detalhe que às vezes deixa o produtor em dúvida sobre a rusticidade dos híbridos, ou seja, a tolerância do híbrido ao problema. Então, às vezes, o que nós temos observado? Às vezes, um híbrido que está suportando um pouco mais de cigarrinha, por exemplo, na região da Tainara, não suporta, por exemplo, no norte do Tocantins, ou aqui na região do oeste da Bahia, né? Ou no sul de Minas, ou em São Paulo. Então, por isso que precisa de um reconhecimento regional sobre os híbridos, que também têm uma tolerância maior dentro daquela situação, dentro daquela incidência da praga, aquela população da praga, que ele suporte melhor. Então, são ferramentas que, infelizmente, o produtor vai ter que ter todo o cuidado, todo o parâmetro, todo o critério para que ele adote e não tenha prejuízo. Hoje nós estamos falando na lavoura de milho evitar prejuízo. Sim. Infelizmente, como a gente falou no início ali, né? O custo de produção hoje está altíssimo do milho, altíssimo. Então, todas as ferramentas que nós pudermos usar, nós vamos ter que usar para ser bem sucedido na lavoura de milho, né? Sim. Então, de agora para frente, às vezes o pessoal fala, a transgenia, não sei o quê. O que é pior por causa da transgenia? Na minha concepção, não, porque no milho convencional a gente sofria com lagartas. Talvez hoje o problema seria muito pior se não existisse a transgenia. Então, enfim, não podemos condenar também, que às vezes tem uma linha, né, que defende a não transgenia, mas talvez o problema não é esse. O problema é que nós temos que monitorar realmente a praga, né? E calçar alternativas de controle, inclusive a alternativa de não plantar, tá, Ângela?
Então, o produtor tem que ter essa orientação também de nós, como assistentes, chegar para ele e falar, cara, não tem condições de você plantar seu milho nessa situação, não tem condições. Você Sim, porque plantar, vai perder, né, Kid? porque vai Perde perder. tudo. E a gente não quer que o cliente, né, que o produtor tenha Sim, insucesso. A gente não quer, a gente defende que ele é a base do agronegócio, ele é a base, ele tem que ser sim, bem sucedido. Então, se ele tiver de parar de plantar por algum, igual a Tainara falou, nós precisamos ter uma janela sem a planta para que não haja praga. Se nós não sim. tivermos essa janela, se não parar, Ângela, né, e aí vão ser outros especialistas, né, que vão falar sobre isso, né? Então, se nós não pararmos, quebrarmos o ciclo da praga, a situação vai se agravar cada vez mais, isso é fato. Eu sei que a Sates trouxe aí para o mercado um produto, uma solução, vamos falar assim, o Duofung, né? Assim que se chama. Ele é um aditivo biológico que combina alguns fungos? Isso mesmo, Ângela. A gente conseguiu, né, junto com a empresa que trabalha, né, junto com a gente nessas formulações, né, que produzem esses Uhum, produtos que a gente comercializa, juntar, associar, né, compativelmente falando, dois gêneros, né, diferentes, né, com cepas que têm um desenvolvimento parecidos, né? Ou seja, uma não atrapalha a outra, porque às vezes a dúvida do produtor é o seguinte, Kid, eu vou comprar produtos separados para um não atrapalhar o outro. A gente conseguiu, dentro de um produto, né? Então, assim, conciliar os dois gêneros, que são fungos naturais de solos, que é importante o produtor lembrar, são fungos naturais do ambiente, que tem uma capacidade de auxiliar o manejo fitossanitário adotado, né, químico, no sentido de formar colônias sobre o inseto. Né? Eles se alimentam do inseto, eles têm essa capacidade, né, de se uhum. desenvolver no corpo do inseto, promovendo, logicamente, a sua morte. Né? Então, são aditivos biológicos que a gente chama, né, que tem a capacidade de estar favorecendo o quê? Um equilíbrio desse ambiente, né? Ou seja, são formulações que são mais duradouras, têm um residual maior, porque à medida que o fungo for se reproduzindo no corpo de inseto, novos esporos deles vão ser lançados no ambiente, que vão estar, né, entrando em contato com novas revoadas, novas pragas que estão chegando no ambiente, e assim dando continuidade, né, nessa proteção ou nesse manejo. Então, enfim, ó, foi uma das medidas muito bacanas que foi adotada no campo para a gente ampliar. Só como observação, Ângela, teve regiões onde nós estávamos tendo a necessidade de fazer 3 aplicações químicas na semana. Agora imagina, a máquina não saía da área. Dependendo do Sim, tamanho da área, a máquina não sai da área, sabe? Aí, com a adoção do manejo biológico associado ao manejo químico, a gente conseguiu reduzir isso a uma aplicação por semana, uma aplicação a cada 10 dias. Então, por isso que é importante usar as ferramentas que a gente tem hoje à nossa disposição. E o Duofung, né, o Duofunge, né, alguns falam desse sentido, é uma ferramenta para isso. O importante de tudo isso é saber a dimensão do problema, sabe? Fazer um bom uhum. monitoramento para que se determine a melhor dose de utilização, tanto do químico quanto do biológico. Sendo do químico, quais os princípios ativos? Quais os modos de ação? Porque às vezes nós vamos ter que interagir nas formulações químicas 2, 3 modos de ações diferentes, então precisa ser de grupos químicos diferentes que tenha modos de ação diferentes, associado com a ferramenta do manejo biológico, para que a gente seja, né, o mais efetivo, o mais eficaz possível no manejo dessa praga. É aquilo que eu falei, o que nós temos que correr agora é colocar dentro de um planejamento de custo para que não se tenha prejuízo. Né? Dentro do Sim. planejamento de custo, inclusive, não dá para plantar. Né? Verdade, é. Porque evita um custo a mais para o produtor rural, né? Porque imagina trabalhar toda uma área plantada e você sabe que ali já foi identificada a doença, é querer trabalhar em cima de algo que você sabe que não vai dar certo, né? Sim. A Tainara, que está no campo sempre aí visitando os produtores, Tainara, essa identificação e a intensificação de usar o biológico com outro tipo de produto, né?
ajuda aí o produtor rural nesse processo também de aceleração dos resíduos ali, né, orgânicos, melhora a estrutura também do perfil do solo. Como que você traz uma experiência para nós aí de algumas visitas que você realizou no campo desses produtores já utilizando essa solução? Então, quero até falar, igual o Kid deu o exemplo das áreas em que fazia 3, 4 aplicações na semana de químico. Aqui na região, em vários clientes que eu visitei nessa safrinha, por exemplo, eram áreas que estavam nesse nível. Aplicações, assim, constantes durante a semana, uma atrás da outra, e o problema não era resolvido. Quando adotou a utilização do controle biológico, do Duofund, por exemplo, a gente notou uma redução na população, e aí, não precisamos entrar aqui mais nessa semana de novo. Vamos monitorar, vamos controlar. Então, isso foi identificado. E aí, como o Kid disse, são fungos que eles utilizam o corpo do inseto como para eles se reproduzirem, se disseminar para a área, né? Em toda a área. Então, e o vento acaba ajudando isso também. Então, você tem um maior controle através da utilização desses fungos, porque ele vai se manter ali. Então, se ele tiver um microclima favorável, além de ajudar nesse manejo da praga, ele também ajuda na questão da matéria orgânica do solo, promove a melhoria da microbiota do solo. Só que é importante a gente ressaltar que não é algo que vai acontecer da noite para o dia, né? A utilização de biológico, os resultados, assim, grandiosos, é a longo prazo. Então, por isso que tem que inserir no manejo, não é algo mais paliativo, ou vou usar aqui hoje, mas na próxima cultura eu não vou usar, não. Ter sempre a utilização nas culturas, porque isso vai melhorar tanto nessa redução de pragas, porque vai melhorar a questão também da presença de inimigos naturais, que auxilia nesse manejo de pragas também, e também nessa questão da melhoria do perfil de solo, da matéria orgânica ali, diminui doenças também que acometem as plantas. Então, assim, promove uma melhoria de todo o ambiente produtivo, principalmente nessa questão de praga e doença. E outra coisa sobre plantar ou não, um caso que aconteceu muito aqui na região, áreas que perderam assim 100% praticamente, uma por conta da cigarrinha e outra por conta de déficit hídrico, por falta de chuva, plantios tardios, né? Então, ter essa olhar para frente, entender que não dá para eu plantar, porque eu tenho 2 problemas. A água pode cortar e o outro, a cigarrinha. O que salvar, a cigarrinha vai acometer. Então, isso vai influenciar na minha... Vou colher nada e vou ter um custo altíssimo, né? Então, aqui a gente teve muito desses problemas, principalmente plantio tardio, já fora da zona lá do risco climático, que já ia ser comprometido por conta de água, porque a cigarrinha ela vai influenciar no desenvolvimento radicular. Então, se a planta tem um baixo desenvolvimento radicular e vai sofrer uma falta de água ali no seu sistema, então o problema já está definido, né? Então, assim, é ruim falar não plantar, porque o pessoal vive disso, mas às vezes pensar em colocar uma planta de cobertura, uma outra coisa que vai melhorar todo o seu ambiente, porque aí quebra o ciclo da praga e melhora lá a sua produção, tanto na cultura seguinte, quanto no milho depois. Então, assim, é isso que eu vi muito aqui na região. Como vocês dois frisaram bastante, né? Quebrar esse ciclo da praga é importantíssimo. E a gente conclui aqui que esse combate eficaz, ele requer, assim, um gerenciamento, né, gente, completo dessa área plantada. Tudo que envolve ali a questão aqui climática, né? A gente que faz a previsão do tempo para o produtor rural, antecipando para ele como que vai ficar essa temperatura, se vai chover ou não. Vocês com o trabalho aí de rastreio, de eliminação dessas pragas, combinando, né, rotacionando esses 2 tipos de produtos, fazem com que esse manejo, né, seja melhor empregado e a praga vai ficando menos resistente, né, dentro ali da lavoura do produtor. Então, é importante ter esse gerenciamento completo de toda a área, não é verdade, Tainara?
Exatamente, não dá mais para ser, o pessoal fala assim, entre aspas, uma receita de bolo. Plantei, essa semana eu entro com uma aplicação, na outra com outra aplicação, no automático, não dá. Tem que monitorar do dia que planta até o dia que colhe, até antes disso, e é visita frequente, semanal, senão todos os dias, se tem essa possibilidade ali, o produtor ter uma equipe para estar ali todo dia na área monitorando, há uma redução de custo, porque você entra na hora certa, no momento certo, e também uma melhor produtividade ali das culturas que ele vai estar cultivando, né? Sim, com certeza. E Kid, olha, muito bacana essa questão, né? É mais uma inovação da Sates, né? Porque essa solução de trazer o manejo eficiente, combinando o produto químico com o biológico, agrega ali um manejo mais eficaz para combater essa praga que tira o sono do produtor rural, não é verdade? É verdade, Ângela. Tem que associar tudo o que ele puder fazer e tudo que ele puder usar de ferramenta, estando, logicamente, economicamente viável, ele vai precisar fazer, né? Infelizmente, faz parte do nosso processo produtivo. Na soja Sim. não é diferente, no feijão não é diferente, no café não é diferente. Então, o produto, às vezes, poxa, é só milho? Não. Hortaliças, frutas, tem que fazer esse monitoramento constante, planejamento estratégico, tá? Cuidar, não abandonar a lavoura. A gente vê muito isso, Ângela. O pessoal abandona a lavoura, aí condena toda uma região, porque ele abandona a lavoura, imagina, aquela fica um foco de incidência da praga, né? Isso afeta toda a vizinhança. Então tem que ter essa consciência, Sim. sabe? Essa consciência que eu falei, né? Eu não tenho condições de usar as ferramentas, eu não vou plantar, Sim, certo? mas a questão também, esse cuidado ambiental, essa integração que vocês fazem, né, com os profissionais, a Tainara está aqui, ela também pode falar um pouco mais para a gente. É um trabalho aí que começa desde o setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação de vocês, desses produtos, dessas soluções, para atender essas demandas do campo, mas respeitando sempre o ambiente, porque eu vejo que a questão do biológico, essa mistura entre os dois faz com que a gente traga aí novas soluções para esse produtor rural e que faz uma diferença enorme na lavoura, né? Tendo cuidado, né, com a saúde ali da microbiota do solo e com a própria planta. Então, assim, são combinações, né, com dosagens diferentes, sempre atento ali com um profissional, trazendo ali para o produtor rural aquele objetivo de garantir para a saúde da planta, para eliminar ali a praga que traz ali tanto prejuízo para o produtor rural. É muito bacana ver também essa preocupação de vocês aí com essa produtividade, né? E essa saúde também das plantas e a saúde do bolso do produtor rural, né, gente? Esse é o principal. Exatamente. Muito legal esse bate-papo da gente aqui. Eu queria a gente já está chegando aqui no final do podcast, mas eu queria que você, Tainara, também deixasse aqui um recadinho para o produtor rural e o Kid também trouxesse aí uma palavra final para a gente. Eu quero agradecer primeiramente o convite, é uma honra estar aqui com vocês, falar um pouco sobre o que a gente vem vendo aí nas áreas, né, poder agregar, contribuir um pouco para os produtores. E assim, em relação a esse assunto, aprender a conviver com ele, pensar, fazer estratégias, planejamento que vão diminuir o risco, né, melhorar o ambiente de produção ali como um todo, não só para a cultura do milho, mas para todas as culturas ali que esse produtor trabalha, tratar como um negócio, como diz, não ser amador, não que isso é algo que esteja aí, mas tratar com muita preocupação para ter um ambiente de produção favorável para a planta, e não para as pragas, para as doenças. Então, usar tecnologias que vão entregar o que elas dizem, né? Produtos, sementes e tudo mais, equipamentos bem monitorados,
Então, é tratar o seu negócio como um negócio promissor, que vai te dar uma rentabilidade, e assim, com certeza, vai ter um sucesso na lavoura. Com certeza. O mercado do milho tem cenário aí positivo para os próximos meses, né? Exato. Então, os produtores rurais já estão com perspectiva lá em cima com relação aos preços, a exportação desse cereal. Então, assim, a gente vê um cenário muito otimista, mas é claro, a gente precisa ajudar a minimizar essas perdas aí do produtor rural, ficar de olho, né, nessas pragas que mais atingem aí essa questão do milho, a cigarrinha, que deixa o produtor de cabelo em pé. Kid, quer deixar sua mensagem? Quero, Ângela. Agradecer você, né, seu programa, pelo convite, parabenizar a minha colega Tainara, né, que esse é o primeiro Kid. de muitos que ela vai estar fazendo. Obrigada. E assim, é só passar para o produtor sustentabilidade. A palavra sustentabilidade é o que vai dar saúde financeira para o negócio, né, para o setor dele. Sustentabilidade, buscar isso, buscar informação, buscar conhecimento, buscar ajuda, conversa com técnicos, consultores, né, colaboradores que atendam ele, e ele buscar as melhores estratégias, os melhores planejamentos, como a Tainara falou, que vai estar proporcionando para eles melhores rendimentos ou mitigando perdas. Tudo dentro de uma responsabilidade muito grande. Por isso que você falou, foi muito bacana. Qual que é a nossa preocupação, Ângela? A gente cuida do ambiente, a gente cuida da saúde da planta, para que a gente possa levar saúde ao mundo. Sim. E a grande parte desse alimento vai vir para a gente. Então a gente cuida de todos esses setores justamente para a gente ter um alimento o mais saudável possível, né? Dentro das possibilidades reais que a gente enfrenta no campo, a gente tenta trazer um alimento, né, mais bem protegido para o consumo humano, né, ou consumo animal, que vai refletir no consumo humano futuro. Né? Então a gente fala muito sobre sustentabilidade. E é muito bom saber que vocês da SATES, né, dentro dessa questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação, trabalham fortemente com relação a isso e essa preocupação. Olha, muito obrigada, Kid, aqui pelos seus ensinamentos. Tainara, olha, foi um prazer ter você aqui, nessa primeira vez aqui com a gente, trazendo um pouco também do seu conhecimento, dessa experiência, né, do campo, de estar ali conversando com o produtor rural. E, olha, fique à vontade para voltar outras vezes aqui, Tainara, também para trazer para a gente algum aspecto novo que você viu no campo. Eu sei que todo dia é um dia diferente no campo, a gente aprende com o produtor rural também, nessa troca de conhecimento. Então, fique à vontade para voltar aqui outras vezes, trazendo para a gente outras informações. E eu conto com vocês numa próxima oportunidade. Obrigada, Ângela. Um grande abraço. A todos, né? A todos. Você, aos produtores, produtoras, a sua equipe. Grande abraço. Abraço, Tatá. Obrigada, Kid. Abraço para vocês. Ângela, pode contar comigo para outras vezes. Estou à disposição. Vamos sim. Qualquer dia eu vou rodar com você os campos aí de Goiás para conhecer um pouco mais de perto aí essa rotina, né, sua e dos produtores rurais. Muito obrigada, Vai ser Tainara. bem-vinda. Obrigada a você. Até a próxima, gente. Até a próxima.